Hoje entrevisto Flávio Basílio, doutor em economia pela UNB. Agora a UNB está entre as 600 melhores universidades do mundo. A partir dessa semana saiu essa medição, que é muito interessante. Gostaríamos de estar aí entre as 100 melhores do mundo, mas já é meio caminho andado. Mas em economia provavelmente estamos. Com certeza, professor. E nós vamos falar sobre o impostômetro, que dias atrás alcançou a cifra de 1 trilhão. É uma boa arrecadação, professor? É uma ótima arrecadação. É uma arrecadação de país desenvolvido, uma arrecadação bastante significativa e que coloca no Brasil um papel de destaque no que se diz respeito à solidez fiscal. Ótimo. E o que essa solidez fiscal pode trazer em benefício à nossa população, ao nosso país, em termos de investimentos, por exemplo? Bom, essa acho que é a grande discussão. De um lado, nós temos um país sólido, do ponto de vista de arrecadação. Nós não temos problemas como, por exemplo, China e Índia, que não conseguem fazer uma arrecadação adequada como a nossa. Nosso sistema todo, de ponto de vista de informática, de logística, é muito bom. A discussão, inclusive, que foi ponto das manifestações, é transferir essa arrecadação para um serviço público de melhor qualidade. Então, essa é a grande discussão. É o grande ponto que a gente precisa avançar. Professor, assim, uma coisa que às vezes, de repente, a gente fica um pouco em dúvida. Essa transferência de renda que é feita hoje no Brasil, talvez, que eu venho analisando, seja a maior transferência de renda já acontecida em todos os tempos no mundo. O senhor concorda, o senhor discorda? O que o senhor pensa? Olha, vamos considerar que, do ponto de vista do índice de Gini, o índice de Gini é o índice que mede a desigualdade de renda. Então, ele vai pegar o extrato da população e vai verificar, a partir desse extrato, como que acontece a distribuição de renda. Pois bem, se a gente for olhar os últimos 20 anos, ou melhor ainda, vamos colocar nos últimos 10 anos, a distribuição de renda no Brasil melhorou de forma bastante significativa. E melhorou muito nos estratos mais baixos, de menor renda. Então, nesse ponto, esses programas de transferência de renda que já começaram no governo Fernando Henrique e aprofundaram significativamente no governo Lula, e bastante, eu entendo que foi uma forma bastante positiva para melhorar a distribuição de renda. Vamos lembrar que no período militar, que a gente teve o milagre, foi o período de maior aprofundamento. Né? Exatamente. Ali, o auge que o Brasil, em 73, a gente teve a crise de petróleo, mas o Brasil crescia bastante, de uma forma bastante significativa. Nós tivemos o aprofundamento da desigualdade. Então, aquele crescimento não foi transferido para toda a população. Então, neste ponto, ele é bastante importante para melhorar a desigualdade. E vamos lembrar também que esse programa não é algo bastante significativo perante o tamanho do Brasil, perante a arrecadação. Então, entenda como uma boa forma de política pública. Certo. Como é feita a tributação hoje no Brasil? Bom, o Brasil tem um sistema de tributário que ele tributa tanto do ponto de vista indireto quanto direto. Nós temos um sistema tributário, então, que tributa a renda. A renda é bastante tributada, do ponto de vista da arrecadação do governo federal. Provavelmente, sem dúvida, a maior fonte de arrecadação. E nós temos também o tributo do indireto, que é no consumo, que vem na forma do IPI, do ICMS. Então, o Brasil tem tanto uma tributação direta, bastante importante, porque a gente tem a Seguridade Social, toda aquela Seguridade Social é tributação direta, e nós temos um tributo indireto. Então, se a gente for comparar do ponto de vista dos BRICS, nós temos mais tributação direta do que a maioria dos BRICS, porque a gente tem mais tributo sobre a Seguridade Social e sobre a folha de pagamento. Professor, eu queria que o senhor colocasse quais são os países que formam a BRICS, por favor. Brasil, Rússia, Índia, China e agora África do Sul. Isso, ótimo. Bom, o que muda na arrecadação de um estado para o outro? Que a gente tem algumas diferenças, né? Tanto é que, às vezes, por exemplo, o caso da Ford, que saiu do Rio Grande do Sul, foi para a Bahia, esse tipo de coisa. O que fez essa mudança, por exemplo?
Bom, nós temos um problema tributário do ponto de vista federativo bastante importante, tanto que isso está sendo objeto de debate agora no Congresso para se reformar o ICMS e com essa reforma tentar eliminar de vez esse problema da guerra tributária entre os estados. Então, a tributação dos estados ela é muito distinta, porque estados, por exemplo, como São Paulo, Minas e Rio, na verdade São Paulo, ele tem uma arrecadação muito forte na indústria e também como concentra a maior parte da renda, tem bastante autonomia para as suas finanças. O CMS é bastante importante. Ele tem, as prefeituras têm o ISS bastante significativo, ao passo que outros estados vão depender do repasse do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que eles não conseguiriam, por si só, manterem digamos assim, o estado de bem-estar, né? a máquina funcionando, sem essa transferência do governo federal. Que é o caso do Acre, né? Que tem acho que 0,12% só de arrecadação. O Acre, outros estados, por exemplo, como o próprio Espírito Santo, vai depender do repasse do royalty. Se não tiver o royalty, você tem essa interrupção, ele também vai depender mais da participação dos estados, desse repasse dos estados. Bom, nós vamos ter inúmeros, Rondônia, enfim, outros estados que também dependem fortemente desse repasse do governo federal. Professor, qual é a porcentagem de tributação para determinados produtos? A gente sabe que nós temos uma variação enorme de impostos. Nem vou te pedir para enumerar todos, que seria uma gama enorme. Mas os principais e o maior índice recai sobre qual imposto? Bom, isso depende. Essa questão sempre gera um pouco de confusão. Vou só separar um conceito, certo, que é tributação sobre produto e carga tributária. Uhum. A carga tributária, quanto que representa da arrecadação de todo o governo, seja estadual, municipal e federal. Uhum. Essa carga tributária no Brasil hoje é 35% do PIB, está em torno de 35% do PIB. Só que alguns produtos a gente vai ter uma tributação muito alta, por exemplo, bebida, cigarro, que a tributação chega a 100%. Então, isso depende do produto. Alguns produtos vão ser altamente tributados e outros com menor incidência de tributo. Como, por exemplo, agora a desoneração da cesta básica, que reduziu a carga tributária desses produtos. Então, é muito particular. Mas, em linhas gerais, o que incide de tributo sobre o produto? Sempre IPI, se for industrializado, ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e, obviamente, ele tem embutido a parte da tributação indireta, que é a contribuição social, o INSS que as empresas pagam, e aí isso compõe o produto final. Em linhas gerais, é isso. A arrecadação, quer dizer, a gente conseguiu esse 1 trilhão alguns meses antes, um mês e pouco antes. Isso. O senhor acha que chegará a quanto até o final do ano? Assim, a previsão. Porque vem Natal, vem uma série de coisas, Dia das Crianças... Deve chegar a 1,5 trilhão, por aí, entre 1 trilhão e 600, algo por aí. E como é que o senhor acha que esse dinheiro deveria ser distribuído? Por exemplo, para a educação, para a saúde e outros serviços, segurança? Bom, essa questão de distribuição dos recursos, ela é um tema bastante interessante e mal explorado. Vamos colocar um exemplo. A gente está vendo nas manifestações, agora o Congresso dizendo 10% do PIB para educação, 10% do PIB para saúde, vai faltar PIB. Porque se a gente for pensar que 35% do PIB é arrecadação, se eu colocar 10% para educação mais 10% para saúde, nós vamos soltar pouco PIB para fazer pagamento de juros da dívida, para investimento, para pagamento da máquina do governo. Então, essa questão de como distribuir os recursos é bastante polêmica. Então, eu vou dar a minha visão. Acho que o Estado ele tem, sim, que garantir as situações básicas, tanto saúde, educação, transporte, que são elementos constitucionais, e ele deveria investir mais nessas áreas, principalmente na educação, porque a gente observa que hoje o Brasil está faltando uma força de trabalho mais qualificada. Então, você investir na educação é você permitir que no futuro a gente tenha um produto potencial mais elevado. E, aos poucos, o Estado sair de áreas que não são áreas específicas de Estado. Mas isso não quer dizer que eu estou defendendo o Estado mínimo, longe disso. Acho que o Estado tem que ter um papel, isso já mostrou nos últimos anos, um papel realmente de estabilizador
E ele deve continuar intervindo na economia, mas em áreas que a iniciativa privada é capaz de atuar na oferta de bens e serviços, a gente deveria se deixar na iniciativa privada e somente regular. No Brasil tem duas demandas importantíssimas, a reforma política e a reforma tributária. Como é que o senhor acha que nós poderíamos começar essa discussão, porque está já há algumas décadas no Congresso Nacional a discussão da reforma tributária e não sai do lugar. Quer dizer, já passaram por vários relatores e tudo e não sai. Por onde que o senhor acha que deveria começar ou fazer como a presidenta Dilma colocou, fazer uma constituinte para isso? Lógico que aí resolveria, porque sairiam as pessoas, enfim. Como é que o senhor acha que poderia ser e acontecer isso? Não, então vamos começar então na minha visão da reforma tributária. Uhum. Esse é um tema bastante polêmico, porque vai envolver a distribuição dos recursos e principalmente porque ele vai mexer no status quo. Sempre que a gente falar em reforma tributária vai acontecer esse tipo de situação. Qual é o problema? O problema é que todo mundo vai falar que tem que ser feita a reforma tributária, só que politicamente ela é muito difícil de acontecer. Então, eu vejo que o governo Dilma ele avançou muito na questão da reforma tributária. Por quê? A gente não tem uma reforma ampla e geral, mas a gente tem mini reformas tributárias que, quando a gente vai colocando a soma do que vem acontecendo, nós já temos bastante avanço. Por exemplo, se colocarmos a questão da desoneração da folha de pagamento que vem acontecendo, se a gente conseguir ampliar essas exonerações, nós já teremos já um grande avanço. A própria discussão que teve no Congresso de reforma do ICMS, para se terminar com a guerra fiscal, é outro ponto importante. Então, a alteração na forma de incidência do tributo, que deixou de ser sobre... Você desonera a folha e deixou de ser sobre a renda, sobre o lucro e passa a ser sobre o faturamento. Ou seja, então você tem uma série de medidas que não podem ser chamadas de uma ampla reforma, mas dado o imbróglio político que nós temos, já é um avanço significativo. Então, acho que, considerando que o melhor não é factível, esses avanços eu entendo com bons olhos. O senhor teria como detectar quais são os grandes vilões que impedem essa reforma tributária? Bom, os grandes vilões, obviamente, é a própria sociedade, porque esses são os vilões. Porque se a gente for falar em desoneração, a gente vai ter que, até pela lei de responsabilidade fiscal, você vai ter que arrumar uma contrapartida. Então, o grande vilão é que ninguém quer abrir mão de receita. Então, quando ninguém quer abrir mão de receita, você não consegue fazer uma reforma tributária para eliminar tributos. E aí, obviamente, isso gera um problema de competitividade no Brasil. Então, esse é o problema. Professor, a gente está terminando a nossa entrevista. Lógico que teríamos tantos e tantos assuntos, porque a economia é uma coisa que mexe diretamente com todo mundo e teríamos várias perguntas a fazer. Mas se o senhor, para terminar, quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Bom, eu acho que, fazendo um panorama da nossa economia, é claro que a gente tem que observar que o Brasil precisa avançar mais. Ele vem avançando, isso não é mérito de hoje, é uma sucessão de acertos que permitiram que o Brasil chegasse hoje no patamar que está. Se a gente for comparar o Brasil com os principais países do G20, que são as economias relevantes, a gente observa que no grupo dos emergentes o Brasil está em destaque. Nós temos uma taxa de desemprego muito menor do que a maioria dos países, uma inflação menor, apesar dela estar acima daquilo que seria o ideal, que é a meta. Ela está bastante controlada, abaixo do México, que é vizinho dos Estados Unidos, mas, enfim, bastante controlada, e entendo que os avanços estão acontecendo. Só que nós temos uma situação que a gente precisa agora mudar um pouco a forma de crescimento da nossa economia. Por quê? Até agora a gente vinha crescendo com excesso de mão de obra. A gente tinha muito trabalhador disponível, então, nesses últimos anos a gente conseguiu crescer enxugando esses trabalhadores. O modelo agora ele vai ter que ser mudado. A gente não consegue hoje manter um crescimento sustentado em consumo e manter um crescimento sustentado em crédito. Isso foi possível no passado e hoje não é mais. Então, para que a gente possa, de fato, ter um novo salto qualitativo,
nós vamos ter que investir pesado em educação e em produtividade, treinamento do trabalhador. E aí, eu entendo que, do ponto de vista tributário, seria importantíssimo fazer uma reforma para desonerar ainda mais a folha de pagamento. Por que isso? Para equalizar a nossa patamar de concorrência com os demais países do BRICS. Muito obrigada pela sua participação Eu que agradeço no Painel o convite. Brasil e ter esclarecido assim, de forma bastante interessante. Eu tenho certeza que todos os nossos internautas vão apreciar bastante mesmo essa sua intervenção, e falando sobre impostos, e falando sobre economia, enfim. Eu Muito agradeço grata. o convite. Muito obrigado.